Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Biblioteca Labo. Eu sei que todos estão acostumados com a nossa pontualidade, com o nosso respeito, não é mesmo? Mas às vezes problemas técnicos acontecem, meus queridos. E estes problemas técnicos resolveram acontecer agora, na apresentação de nossa musa mor, Vilma Tomaso. Vilma, coordenadora do grupo de arte sacra, a gente agora, faz 20 minutos, 25 minutos, estávamos tentando resolver todas as questões, então, mas a gente chegou, a gente está aqui, boa tarde a todos, já recebemos aqui várias mensagens, onde vocês estão? Cadê Vilma? Quero ver o anticristo. Quero ver isso, quero ver aquilo. Então, cá estamos. Então, pedimos desculpas, mas esses problemas acontecem. Bem-vindos, Magda, Anabela, Lorde, Ivete, Nelita, Denise, todo mundo está aqui com a gente, deem um oi. Então, como sempre, agora já sintonizados, boa tarde. O que importa, como diz Cris Navarra, querida, boa tarde, o que importa é que vocês estão aqui. Exatamente, Cris. Pronto, já estamos aqui. E vamos falar hoje de um tema, né, Vilma? Um pouco controverso, diria, né? Talvez algo um pouco, enfim. Mas o que a Vilma fala, gente, eu gostaria de dizer isso, que é um fã-clube de doutora Vilma Tomaso aqui no Labo. Nós amamos Vilma e é o grupo mais belo do Labo, porque lida e estuda e analisa arte sacra de uma maneira belíssima. Então, Vilma, vamos lá. Eu vou fazer o meu compartilhamento de tela, gente. Às vezes a gente tem algumas questões, às vezes não dá para colocar a tela cheia, mas vamos mesmo assim, porque a gente está aqui para isso, para discutir, tá? E aí vamos lá no compartilhamento, veja se vocês conseguem ver a apresentação. Já conseguem ver? Sim ou não? Fala, Vilma. Sim, conseguimos. Então, perfeito. Então, fique à vontade. Vamos lá aqui. Terceiro slide. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos. A Andréa já pediu desculpas, eu também peço, porque foi um atraso realmente involuntário. Por que o tema do anticristo? Por que esse tema controverso? Por que esse tema tão, assim, interessante, a meu ver, né? É algo que me interessa há muito tempo. E eu comecei me interessando por isso já nos anos 90, meus filhos eram crianças ainda, e eu li um livro, quando eu estudava antroposofia, que chamava exatamente este livro, O Anticristo, de Vladimir Soloviov. E eu fiquei muito, assim, ao mesmo tempo que intrigada, angustiada, e comecei a me envolver nesse tema. Estava estudando antroposofia, tem toda a história do Ahriman, do Lúcifer, enfim, do problema do mal. Eu já tinha estudado um pouco em filosofia, né? E me intrigou muito. Passando para o slide para frente, vamos ver um pouquinho desse autor, né? Quem é, no próximo slide, a gente já vê, Vladimir Soloviev. Eu só mostrei esses slides para vocês verem quantas traduções, quantas versões existem em várias línguas desse autor, deste livro. O Vladimir Soloviov nasceu em Moscou e ele viveu muito pouco, ele viveu apenas 48 anos, mas foi um gênio. A família dele era uma família muito importante, o pai dele era professor de história, um historiador de muito sucesso. O livro dele, para vocês terem uma ideia do pai, né? Tem 30 edições. A mãe dele era prima de um filósofo importante, Skovoroda, que é um filósofo ucraniano. Enfim, o avô dele era que ele teve muito contato com esse avô, era sacerdote ortodoxo, e ele era um menino assim muito inteligente, além vamos dizer, a inteligência ia além.
E ele concluiu os estudos em 1874, de forma brilhante. A defesa da tese dele, nós já estamos no outro, viu, Andréa? A sua tese foi Crise da Filosofia Ocidental contra os Positivistas. Ele tinha um problema contra, assim, ele não se conformava muito com a cultura ocidental, ele achava que era muito idealista, pouco concreta, e nós vamos falar um pouco sobre isso. E ele completou a síntese da obra dele com a crítica dos princípios abstratos em 1880. Depois também ele fez viagens para a Europa, a família dele era uma família rica, né? Então ele podia se dar todo esse luxo de estudar fora. E ele tinha também ele passou por várias fases, primeiro uma fase bem católica ortodoxa, né, a família dele, o avô, depois ele se tornou ateu pelos estudos, depois ele voltou à fé, mas isso tudo foi durante a vida dele. E ele se tornou muito amigo do Dostoiévski. Dostoiévski era bem mais velho do que ele, a gente agora já está no outro slide. Eu tenho aqui alguns exemplos de livros deles, né? Tem o primeiro que aparece aí, Lições sobre a Divina Humanidade. Ele fez 12 palestras quando ele tinha 25 anos, e o Dostoiévski e o Tolstói, Leon Tolstói, participaram. O Dostoiévski gostou, o Tolstói nem tanto, porque o Tolstói tinha uma ideia do cristianismo que era assim: o evangelho era uma norma moral, era um manual moral de como o indivíduo se comportar. A pessoa que seguisse aquele exemplo, ela se tornaria boa, ela seria evoluída, enfim, se fosse na linguagem cristã, estaria salva. O Dostoiévski achava que não era assim. Ele achava que não adiantava um cristianismo sem o Cristo. Não adiantava seguir uma regra moral se você não tinha o Cristo em você. Né? Aquela frase do São Paulo: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Por Leon Tolstói, isso não importava. E os dois, né, Tolstói e Dostoiévski, tinham essa rixa, assim, velada, não revelada, e, enfim, essa visão diferente da religião. Vamos dizer que o Tolstói era idealista, ele tinha um ideal, era o homem ideal, o super-homem, que era aquele que seguiria o evangelho como uma norma. E o Dostoiévski, como a gente sabe, os livros dele jamais falam de religião, é bêbado, é decadência na sociedade, ele era uma pessoa cheia de problema, ele bebia, ele tinha dívidas de jogo, enfim, mas ele buscava a Deus, ele sabia das misérias dele, mas ele buscava a Deus. E um grande problema dos Dostoiévski também foi o problema da liberdade, que ele escreveu em vários livros, mas isso a gente vai falar em outra biblioteca Labor. Vamos voltar aqui para o nosso anticristo. O Solovyov gostava muito do Dostoiévski, o Dostoiévski morreu antes do que ele. O Solovyov morreu aos 48 anos, em 1900, e o Anticristo foi o último livro que ele escreveu. Ele falou muito de muitas coisas, entre elas, ele achava que essa divisão de cristãos, essa divisão era muito perniciosa, não era boa para o cristianismo. O que seria bom seria toda a unidade, ele tinha esse termo, tuta unitá, toda a unidade, em russo eu não sei como é que fala, então vamos ficar com toda a unidade mesmo. E ele escreveu esse conto como uma forma de dar uma resposta para o Leon Tolstói.
né? É uma forma elegante de mostrar, olha, o que você fala não dá muito certo. E ele conta o seguinte, agora eu vou ler para vocês mais ou menos uma... vou ver se eu fiz, na verdade, uma síntese deste pequeno conto, que dá para a gente ler, vocês leem tranquilamente numa tarde, assim, que não tiverem nada muito para fazer, vocês vão ler, e é um conto, assim, para mim, muito profético. Eu me lembro que, quando eu li pela primeira vez, tinha acabado de acontecer o euro, né, a moeda única na Europa, e ele fala da moeda única na Europa, ele fala da União Europeia, ele fala ele chama de como é que eu vou dizer, orientalismo, mais ou menos, o que é hoje o domínio da China na cultura ocidental, né? Na cultura, na política e na economia ocidental. Então, é muito profético esse conto, é muito interessante, porque quando ele morreu, não tinha acontecido isso. Então, vamos dizer o que ele fala, né? Então, o conto do Anticristo foi escrito no final da vida dele, em 1900. E, segundo o autor, a preparação imediata para a vinda do Anticristo seria o século XX, uma época de terríveis guerras nacionalistas. E, olha, ele não sabia que viriam depois 1914 e 1939, as duas guerras mundiais, entre outras que existiram que aconteceram no século XX e outras que estão acontecendo agora no século XXI. Depois do pan-helenismo, o pan-germanismo, o pan-eslavismo e o pan-mongolismo, que é essa última que eu falei para vocês. Os orientais ocuparão a Europa, primeiro pela revolta dos trabalhadores e depois militarmente. Todas as guerras se tornarão globais, produzirão o caos universal. Mas esses desastres têm um efeito positivo. O que acontece? Estou passando, viu, André? Tem uma queda das ideologias, né? O povo se tornou, aquelas ideologias vão se arrefecendo, vamos dizer assim, né? Os homens não acreditarão mais em nada. E eles estarão cientes de que o único valor é viver e deixar que os outros vivam, sabe? Viver e deixa viver, né? E, no caso, eles sabem que eles não sabem como alcançar essa atitude humanitária, mas, naquele exato momento, aparece um homem brilhante, um homem mesmo, bonito, eloquente, um filântropo. Ele era filântropo, ele era vegetariano, ele era protetor da natureza, sabe? Uma beleza de homem. Então, a princípio, ele não é contra o Cristo, mas mais tarde ele acha que o Cristo foi um grande de um idealista, sabe? E ele acha que ele é, na verdade, o verdadeiro Cristo, não é o outro, não. Então, a partir desse momento, ele começa a ter um pensamento, e ele tem tipo de uma experiência mística, sabe? Ele tem, assim, uma experiência verdadeiramente mística, que ele faz... não está escrito isso no livro, eu acho que ele faz um pacto. Ele tem tanta vontade de ser o Cristo, né? O verdadeiro Cristo para ele, que ele faz um pacto e aparece, vamos dizer assim, o demônio para ele, não está escrito, mas é uma criatura sombria, com uma luz fosforescente, e ele faz um pacto, ele fala assim, essa criatura fala, eu sou seu Deus e Pai, e você é meu único filho. E esse homem ideal, então, ele ganha uma força. No dia seguinte, ele aparece, ele já escreve um livro que é o maior sucesso, o livro está embaixo na tela, ó, vocês vão ver, O Caminho Aberto para a Paz e o Bem-Estar Universal.
e o sucesso é enorme, embora ele não fale de Deus, de Cristo, de nada, ele fala assim, olha, gente, esse é um verdadeiro cristão, porque ele não fala em Cristo, mas ele trouxe para nós a paz. E ele se apresentava assim, a minha paz eu te dou, ele dizia, imagina, a minha paz eu te dou. Era exatamente o que o Cristo falava, né? Quando ele aparecia, principalmente o Cristo ressuscitado. Então, mas ainda há uma série de problemas a serem resolvidos, porque os cristãos declararam fé e razão irreconciliáveis. E ao lado do imperador, ele foi considerado imperador de Roma, ele exerce um papel político importantíssimo, ele se torna tipo assim um governador do mundo, e é ovacionado por todos, porque ele fala assim, sabe, o Cristo, ele trouxe a espada, eu vim trazer a paz aqui, eu não vim trazer a espada. E ao lado dele, quando acontece isso, né, como é que ele vai conciliar fé e razão, né, porque não tinha, parece um homem que é vamos dizer assim, um bispo, que a gente chama de ex patribu infidelium, porque ele não era bispo coisa nenhuma, né? Mas olha o nome dele, Apolônio. Apolônio vem de Apolo, o homem belo, perfeito. E esse homem, ele sabia uma porção de... Ele era um cientista, mas ele sabia uma porção de truques, de magia. Então, ele achava que todos os milagres eram perfeitamente conciliáveis com essas coisas. Ele convenceu o príncipe, vamos dizer assim, né, como é chamado esse homem, de que ele poderia ajudá-lo. E ele ajuda muito, os dois ficam assim inseparáveis. Então, logo, todos os problemas são resolvidos. Passando para o próximo slide, mas os problemas ainda são os cristãos, porque os verdadeiros cristãos, que são poucos, aí a gente vê mais uma profecia que acontece no Sal da Terra. O Papa Emérito Bento XVI dizia que os cristãos iam ser poucos, mas verdadeiros, né? Esses poucos cristãos, contando todos, protestantes, ortodoxos e católicos, dá mais ou menos uns 45 milhões, divididos em 3, né? E esses católicos também têm um pé atrás com ele, né? Então, o que ele faz? Ele acaba chamando para um concílio universal que se realiza na Terra Santa. Vamos ver. Então, ele muda sua sede, ele está em Roma, né? Porque ele é imperador de Roma, mas ele muda a sede dele para Jerusalém. E lá ele constata que os cristãos que permaneciam sua única oposição. Então, o imperador teve a ideia desse concílio, e só que o Papa já estava assim relegado, né? Porque como ele estava em Roma, ele expulsou o Papa de Roma e tirou mais ou menos todos os direitos do Papa, né? O Papa católico. E o Papa estava meio no ostracismo lá em São Petersburgo. Mas na viagem ele morre e é eleito, eles fazem um conclave no meio do caminho, e é eleito um Papa que é um napolitano que tem um nome muito interessante, chama-se Simone Barionini. Olha só, Simão Pedro, Barionínimo Bar Iron, filho de João. E ele se autodenomina, esse napolitano, né? Simone Barionini, ele se autodenomina, o nome dele de Papa será Pedro II. O Papa, depois de Pedro II. Pedro foi o primeiro Papa, né? Os ortodoxos têm um starite chamado João, e os protestantes têm um Ernest Pauli, que é um professor, um intelectual muito importante, que é o representante dos protestantes, que é um alemão. E assim eles vão. O concílio começa dia 14 de setembro, que é o dia da exaltação da Santa Cruz, e é o dia também de Santa Sofia, né?
E depois que eles fazem as liturgias, tá, o discurso do imperador vem nesses termos, eu copiei aqui. Cristãos de todas as religiões, meus queridos súditos confrades. E a oferta segue. Diga o que quiserem e eu lhes darei. É como ele é bom, né? Mas os cristãos ficam quietos, não fazem desejo nenhum, ele já começa a ficar meio nervoso. Então, ele fala assim, então ele mesmo vai oferecer. O que ele oferece? Para o cristão, para o Papa Pedro II, ele oferece de volta o papado de Roma, né? Para os ortodoxos, com todos os direitos, pompas e circunstâncias, tudo que eles queriam. Para os ortodoxos, ele oferece um grande museu do ícone e de toda a tradição ortodoxa em Constantinopla, que é Istambul, né? Que seria lá. E para os protestantes, uma grande cadeira na Universidade de Tübingen, e onde ele receberia, ele, o príncipe, né, o título de honoris causa, também com estudo bíblico, com a maior biblioteca de estudos bíblicos que pode. Os cristãos que estavam na plateia ficaram enlouquecidos e correram lá. Porém, os três, né, e mais alguns poucos, não se mexeram, nem o Pedro II, nem o João, e nem o Ernest Pauli, o professor, ficaram lá quietinhos. E o imperador ficou muito bravo. Ele falou assim, o grande imperador, e aí, né, o João, que é o ortodoxo, João Staret, quer dizer, um grande mestre, um professor, vamos dizer, um diretor espiritual, um pai espiritual muito importante, ele fala assim, grande imperador, tu nos dás grandes coisas, mas o que importa para nós é a pessoa de Cristo. Nós não podemos tirar nada de vós se não virmos em vós a mão de Cristo. Na verdade, eles queriam que ele professasse a fé em Jesus Cristo. Eles não queriam coisa, eles queriam, olha, pode fazer tudo isso, mas professe que Cristo é o Senhor, né? Ele ficou bem louco da vida mesmo. O imperador muda o rosto, o mago Apolônio faz um fogo aparecer e o Staret é eliminado. Na verdade, no livro mesmo a gente vê que ele é eletricutado, ele faz umas mágicas lá, claro que são mágicas previsíveis, né? Mas ele eletrocuta o João. E ele, antes de morrer, ele fala, filhinhos, como João apóstolo, né? Ele é o anticristo. E nesse momento, magicamente, ele é eletricutado. E o Pedro II recita o exorcismo, também é eletricutado. O professor Pauli, como bom protestante, o que ele faz? Tira do bolso a sua cadernetinha e escreve o que está acontecendo ali no concílio, né? Para a glória do único Salvador Jesus Cristo, nosso irmão João reconheceu o anticristo e nosso pai Pedro, né, o Papa Pedro, o expulsou de acordo com as regras canônicas da Igreja. Ambos morreram como mártires desta confissão. Nós permaneceremos fiéis, iremos para o deserto para aguardar a vinda de Jesus Cristo. O professor Pauli, com um pequeno grupo de fiéis, leva os mortos, né, para o túmulo, são enterrados lá no túmulo onde Jesus teria sido colocado, e eles também são guardados por soldados, conforme manda o imperador do mundo. Então, o anticristo convoca um conclave, e aquele Apolônio passa a ser o novo Papa. A noite chega, os soldados dormem, e aí o que acontece? O Staret, é um conto, né, gente? O Staret, João e Pedro II acabam sendo ressuscitados, né? Ninguém ressuscita sozinho. E o Staret, João, fala, finalmente somos um. A gente vê que o sonho do Solovyov a vida inteira foi a unidade dos cristãos, né, de todas as religiões. Ele achava que se as religiões tivessem uma unidade, o mundo aí seria mesmo melhor, né? Era isso que ele acreditava. O professor Paulo aperta a mão do Papa, dizendo, tu és Petrus, né? Você é Pedro.
Um grande sinal aparece no céu, a mulher vestida de sol, e Pedro diz: aqui está o nosso guia. A mulher vestida de sol está lá no livro do Apocalipse 12, né? E o último grande movimento contra o anticristo, pasmem, vem dos judeus. Porque quando os judeus conhecem esse tal de príncipe, eles acham que ele é a vinda realmente do verdadeiro Messias. Mas quando eles começam a ver toda essa barbaridade, eles falam: não, espera um pouquinho, isso não vai acontecer. E são os judeus que se rebelam contra o anticristo, né? Formam um exército de 1 milhão de soldados para combatê-lo. Então, eu não vou contar toda a história, e esses judeus também compreendem que todos os bens que receberam da história, né? A gente sabe como é bela a história dos judeus, a gente tem toda a beleza do Antigo Testamento, né? São símbolos da vinda de Cristo. E então eles também vão encontrá-los no deserto. O significado da história é claro. Na história, a humanidade adquire muitos valores profanos e religiosos. A tentação é preferir os dons, esquecendo o doador, que é Cristo, né? E é isso. Esse livro realmente ele me comove. Eu falei muito rápido, mas se vocês lerem, vocês vão ver quantos sinais de quantas profecias estão acontecendo, né? E que foram escritas, vocês imaginem, antes de começar o século XX. E é isso. Agora vamos lá. Eu espero vocês falarem. Que lindo! Que lindo, Vilma. Eu achei. Dá para a gente fazer tantas análises e tantas interpretações, né? Eu achei. Eu nunca li. Nunca li. Eu já tinha ouvido você falar, eu passei, a gente já conversou, mas agora que eu consegui prestar mais atenção, eu achei. Como a gente. Antes de eu ir para as perguntas e as reflexões, e tem umas dicas aqui e tudo mais, mas como a literatura nos dá as respostas. Como a literatura. Gente, não precisa ir para. Como a gente já falou isso sempre, não vai para livro de autoajuda. Vai para o Solovier, vai para outras pessoas, eles dão as respostas para a gente que a gente quer. E eu acho que isso é maravilhoso, entendeu? Enfim, é isso que eu gostaria de falar, porque assim, as pessoas falam, como entender eu estava na livraria esse final de semana, aí tinha um livro assim, para você leia aqui para entender os filósofos XYZ. Aí eu falo, gente, vai para o filósofo. Não precisa ler como entender os filósofos. Vai primeiro para o filósofo. Vai primeiro para aqueles que falaram as coisas, depois vai, né? O Lorde A fala o seguinte, escute, olha que interessante, escute a ópera metal Beloved Antichrist, da banda de metal sinfônico Therion da Suécia, que é uma versão bem interessante e riquíssima do conto. Não conhecia isso, gente. Também não. Lindo, né? Lindo. Adriano, boa tarde, uma alegria ouvir a professora Vilma. E ele fala o seguinte, o Lorde A, nas entrelinhas dá exatamente a entender isso, Vilma. Ele queria ir até onde Cristo não foi, além das trevas. É isso, né? É. A Aline fala, maravilhosa sua explicação do livro e contextualização. Super interessante. A Magda, a Cris fala uma coisa, o conto é lindo e ficaria ouvindo a professora Vilma por horas. Sim, nós também. O grupo de arte sacra, Anabela, deixa eu ver, gente, que tem muitos comentários aqui. Tá. Irmã Virgínia, Padre Diego, Paulinas e tudo mais. Maravilhosa explicação do livro e contextualização. Muita gratidão. Vilma, você acha que você leu esse livro em italiano? Eu li em italiano, mas eu queria dar uma dica também. Fala. Sabe que depois que nós falamos, Andréa, eu comprei este livro aqui. Opa! Que é da Eclésia, tá? E tá muito bom, porque ele tem notas de rodapés, ele saiu,
Ele não é antigo, não. Ele saiu, se não me engano, em 2021. Por isso que eu não conhecia, é novo. E está muito bom, tem algumas coisas que eu fiz, algumas alterações aqui na forma de traduzir, mas eu recomendo. E uma outra coisa que eu queria falar, tem esses 3 relatos, que são 3 diálogos, né? 3 relatos, 3 conversas, na verdade, e são interessantes porque é um prólogo para você ler depois o Anticristo. Esses diálogos, Andréa, são assim, tem um militar, tem uma senhora, tem um político, tem o senhor Z, que é alter ego do próprio Soloviov, e tem um príncipe, que é o dito cujo. No primeiro diálogo, ele fala muito sobre o militar. O militar é aquele militar ainda bem que tem o ideal de conservar a ordem, porque ele ainda estava naquela fase em que ia para o serviço militar não era obrigatório, era quem tinha uma vocação. E ele conta, inclusive, que o serviço militar tem, por exemplo, 50% dos santos ortodoxos eram militares, né? Porque eram pessoas boas que protegiam contra o mal. E depois depois que aconteceu o serviço militar obrigatório, é que esculhambou, vamos dizer, tudo, porque eram pessoas que não tinham nenhum interesse, estavam lá para lutar. Nos Estados Unidos, por exemplo, você recebe dinheiro para você ir para a guerra, né? Quer dizer, é um meio de vida, né? Não existe um ideal de você realmente contar. Então, esse militar é essa pessoa. O político é o idealista, aquele que acha que a política que tem que ser bom e que, sendo bom, vai acontecer tudo de bom, e ele é contra a pena de morte, daí a morte não é contra a pena de morte, ele acha que não tem que matar, então aparecem, é interessante que aparecem situações muito intrigantes, por exemplo, ele fala assim, mas escuta, se um pai vê uma filha ele chega, a filha está sendo estuprada por uma pessoa, ele não vai matar? Não, ele tem que conversar com o cara. Como conversar? Como assim? O pai vai fazer isso. Sim. O pai vai fazer isso. Não. Então, existe essa entre o ideal e a ação, né? E a realidade que se apresenta, claro. Acontece, né, com a coisa. Então, esse político é meio o alter ego do Leon Tolstói para o Soloviov, né? Que é aquele cara idealista que ele acha que sabe, conversando, a gente deixa o outro, ele tinha que pregar, ele fala assim que quando é um cara mau, assim, você fala para ele, conta as coisas de Cristo, que ele pode se converter. Ah, tá. Ele fala, mas não é assim. Aí, bom, enfim. E a senhora, ela faz meio que uma mediação, ela não sabe muito onde ela está. E o príncipe é aquele também que vai ser encarnação desse príncipe que eu contei aqui, que é a última história, né? Então, eu recomendo a leitura desses diálogos, dessas conversas que são feitas num lugar muito bonito, não é na Rússia, embora todos sejam russos, eles estão numa casa muito linda nos Alpes, né? E é bem interessante que o político, por exemplo, ele sai à noite porque ele gosta de ir no cassino jogar, mas ele é um cara todo idealista. Então, as contradições dos seres humanos. Contradições do ser humano, claro. E, enfim, mas é algo que me intriga há muito tempo. Eu lembro também uma outra coisa, que eu li esse livro aqui, do René Girard, há muitos anos, quando eu ainda estava com o nosso querido Frei Gilberto Gorgulho, né? E ele é um livro que ele, na verdade, eu entendi que é tipo de uma conversão do René Girard. Chama Eu Via Satanás Cair do Céu como um Raio. E nesse livro... Esse título é brilhante. Brilhante. E é uma frase, né, que está no Evangelho.
E esse livro, ele fala o tempo inteiro que Jesus não veio ensinar coisa nenhuma, ele veio desmascarar o anticristo. É isso que o René Girard fala. O livro todo. Essa edição é uma edição portuguesa, não sei se já tem no Brasil, mas quando eu comprei, eu li faz muito tempo, né? Foi, sei lá quando, não vou lembrar. Gente, o livro, me falem ó, aqui nos comentários. Amarelo aqui, ó. Hã? Não, pedir para alguém procurar e colocar aqui nos comentários se já achou na Amazon esse livro, por favor. Eu comprei em Portugal, na Crença e Razão. Eu não sei, pode ser que a editora, que tem muita coisa do René Girard, tenha publicado. Eu, como já tinha, não me preocupei. Mas o René Girard, que é um cara brilhante, né? Morreu não faz muito tempo, ele fala que Jesus Cristo veio, na verdade, desmascarar o anticristo. Ele veio falar, o cara existe, não adianta falar que o mal está nele. E você vê, por exemplo, que a própria Igreja Católica, nos anos 60, 50, já não acreditava mais. Tanto é que, se você lê a vida do Padre Pio, o Padre Pio ele sofria ataques do demônio. E foi pedido a ele que aceitasse essa prova difícil, porque o clero não acreditava mais, o próprio clero não acreditava no demônio. Os padres não acreditavam mais nisso. Então, ele apanhava do demônio, inclusive ele recebeu os estigmas, é muito bonita a vida dele. E é um santo que morreu em 68, e eu que vou bastante à Itália, porque o Vicente é italiano, vocês sabem disso, né? Então, eu gosto de conversar, onde eu estou, eu gosto de conversar, né, Andréa? Mulher fala. E é onde eu vou, quando eu vejo uma fotinho do Padre Pio, eu pergunto para a pessoa, pode ser numa loja, às vezes é num restaurante, às vezes é algum lugar assim, que eu estou na Europa toda, na Itália toda. E eles geralmente têm alguém da família que teve uma experiência com o Padre Pio. Gente, eu amo essas histórias. É muito bacana isso, porque eu estava. A coisa mais brilhante que aconteceu comigo, se eu tiver tempo de contar, não sei se. Tem. Não, a gente, tem um monte de pergunta aqui, um monte de colocação, mas eu vou fazer a fala de todo mundo aqui. Gente, espera. Irmã Virgínia, Magda, Aline, Lorde, Marcos, já eu vou para as perguntas de vocês. Mas é que a gente quer ouvir a Vilma falar para sempre, gente. Continua. Não, é rapidinho. Eu fui ao cabeleireiro, claro, né, Andréa? Onde eu estou, a gente tem que ir, né? Claro. Então, eu fui ao cabeleireiro e o cabeleireiro, muito simpático, em Milão, um cabeleireiro bacana lá, chamava Pio. E eu falei assim, Pio? Padre Pio. Ela falou assim, meu pai, ele falou, meu pai, quando era mocinho, foi enfermeiro dele. E ele tem uma ampola, ele trouxe uma ampola de sangue do Padre Pio para casa. E eu tive câncer, esse rapaz contou. E meu pai pediu para Padre Pio, falou, Padre Pio, pegou a ampola de sangue e falou, Padre Pio, eu cuidei do senhor sabe, com todo o meu carinho, meu filho precisa se curar, cura o meu filho. E ele se curou. Aí, o Pio, que é jovem, né? Não, jovem assim, devia ter uns 40 anos já naquela época, um rapaz jovem, uma criança. Falou assim, sabe, né? Não sei, se não voltar, tá bom. Falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se foi Padre Pio, se você curou, não pelo tratamento, mas pelo Padre Pio, não vai voltar. Aí eu fui de novo para Milão. Para Milão. E voltei lá no cabeleireiro, que eu queria falar com o Pio, mas o Pio estava viajando, estava de férias, estava na Costa Amalfitana. Então, eu perguntei, como é que ele está? Está ótimo, tá bom. Falei, bom, o Pio está bem. Isso faz uns 3 anos. Gente, eu amo essas histórias. E eu vou dizer para vocês uma coisa, gente, de uma forma bem egoísta, tá? Minha. O que eu aprendo com esse grupo sobre essas histórias, sobre arte, sobre a questão dos papas e de santos, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa, que é isso que é essa interação do Labor e essa nossa interação, porque é isso. A Magda fala o seguinte, Vilma, se todas as religiões se unissem, tudo seria melhor. É essa a ideia que você acredita também? Olha, é a ideia do Solovyov, porque ele acha, por exemplo, uma tristeza muito grande
a desunião dos próprios cristãos, a começar pela Igreja Católica Ortodoxa e a católica que foi em 1054, que a gente sabe que foi mais por motivos políticos de outras coisas. Depois, os protestantes, no século XVI. Ele acha isso uma perda, sabe? Porque tudo que divide não vem de Deus, né? Então, o sonho dele era esse, tanto é que ele comunga numa igreja católica, ele quer a união, ele vai para a Alemanha estudar com os protestantes, ele quer a união também com os protestantes, e pode ver que no conto ele coloca ali um final que é um sonho dele realizado, sabe? Quando eles são poucos, mas eles estão juntos, e juntos eles são fortes. E eu achei muito interessante, Andréa, ele falar dos judeus, que na verdade é pelos judeus que vem a salvação ali, que vem o gran finale, sabe? Então você vê que ele quer toda a união. Ele não pensa só nos cristãos, ele pensa de forma grande. Ele não fala de outras seitas, né, de outras religiões, ele fala dessas. Mas eu achei assim muito forte, muito bonito, muito incrível. E se a gente pensar que, como René Girard diz, que Cristo veio desmascarar o mal como uma criatura que quer o mal do homem, né? Um ser criado por Deus também, que é Lúcifer, está lá no Livro dos Reis, que quer o mal do homem, e o homem, e o Cristo veio para dar, entre aspas, condições, a graça para o homem vencer este mal, e depende de uma escolha, porque ele quer ser amado em liberdade. Isso tudo é muito bonito, né? Porque ele não quer obrigar os homens a serem dele, ele quer que sejam deles porque são seus filhos, mas ele quer ser amado em liberdade. E você vê que o próprio o Dostoiévski, um dos grandes problemas dele era a liberdade. Ele falava, tanto é que tem um estudioso de Dostoiévski, que é o Nicolás Berdyaev, ele tem um livro que só fala sobre a liberdade em Dostoiévski, né? Então, tem que fazer uma outra biblioteca Labô sobre Berdyaev ou Dostoiévski, viu? Tem que fazer. Tem que fazer, gente, tem que fazer, porque você ama, você fala, a gente ama. Gente, vamos já deixar marcado, por favor. A irmã Virgínia fala assim, irmã Virgínia, já estou com saudade de biblioteca Labô com a irmã Virgínia, gente, já estou com saudade. Muito interessante, como o anticristo vem realmente com uma falsa beleza que ludibria, e o reino dele é deste mundo, o mundo perfeito, entre aspas, mas sem a verdadeira beleza do Cristo que nos salva e nos dá o reino dos céus. É verdade. O Lorde A falou o seguinte, exato, os santos ortodoxos portavam espadas com alguma frequência nas representações, nas capelas e tudo mais. Tem essa relação da luta, né, Vilma? São Jorge, né? Grande São Jorge. Venceu o dragão, né? Tem que ter uma espada. E Cristo veio nos trazer, a grande espada dele é a graça, né? É a graça. E se a gente vê toda a sese, se você estuda os padres da igreja, os primeiros padres, quando eles falam do movimento ascético também, a luta é contra, está dentro de você o bem e o mal, né? E nós temos, por exemplo, muito bonito, tinha que ter uma biblioteca Labô sobre isso, o livro de Jó, maravilhoso, o livro de Jó. Olha, é tanta coisa, né? Agora, muita gente pergunta, Vilma, o que tem isso a ver com a beleza da arte? Tem tudo a ver. Porque a beleza da arte sacra não pode ser uma beleza perfeita. Não pode. Aquela perfeição não nos pertence. A perfeição vem de Cristo, né? Lindo. O Marcos fala o seguinte, voltarei a ler o diálogo de Adrian Leverkun com o diabo no Fausto, de Thomas Mann, como contraponto. Eu não sei como pronunciar, porque eu acho que eu nunca falei essa palavra em voz alta, o nome da personagem, Marcos, mas espero que eu tenha falado certo. A Ivete fala o seguinte, somos felizes com esses ensinamentos, achei muito interessante a colocação do contraponto com o Padre Pio.
E o Diego fala perfeita apresentação, e a Charmila coloca assim: sim, por favor, mais Vilma Tomaso sobre esses temas. Obrigada. Eu acho que interessante, Vilma, você sabe que ontem eu estava falando, enfim, numa entrevista e tal, que me perguntaram, né, a gente teve a Páscoa judaica semana passada, ainda está acontecendo, e ontem a Páscoa e tudo mais, e aí me perguntaram o que eu achava desse significado. Você falou de liberdade, e me perguntaram o que eu achava desse significado de liberdade no judaísmo, na Páscoa judaica. A óbvia, né? Quer dizer, você está saindo da escravidão no Egito e você chega na liberdade depois de 40 anos no deserto. Quer dizer, todo mundo já tem noção disso, tá lá no Êxodo, tá ok, ótimo. Mas a gente tem que pensar, e assim, e aí eu falei isso para ela, eu falei, hoje a gente pensa na liberdade como para todos, absolutamente todos, sem nenhum tipo de distinção. Eu não estou pensando em liberdade só em relação ao judaísmo na Páscoa judaica. Eu estou pensando em liberdade em relação a tudo, em uns abrirem os olhos dos outros, como você acabou de falar na tua apresentação. E é isso. Quer dizer, você entender que um faz a ligação com o outro, que ninguém é perfeito, a gente tem nossas diferenças em relação, talvez, a Jesus Cristo, não é isso. Mas a obrigação é essa, de um abrir os olhos dos outros e de caminharmos todos em direção à liberdade. E encontrar a beleza dentro das igrejas, dentro da arte, não importa se eu sou católica, se eu sou judia, ou qual tipo de relação. É isso que eu acho que é muito importante e que você também trouxe nessa obra, né? Que do jeito que você fala e das apresentações que a gente tem dos grupos. Eu acho essa ligação muito importante, né? Quer dizer, a gente não pode pensar só, estou só pensando em mim, estou só pensando só na minha religião. Não, é o todo. É o todo, né? É isso. É isso. E a pior escravidão, quando a gente lê também o livro do Êxodo, né? Porque existe na liturgia do Sábado Santo, que é muito linda, eu estava até falando ontem, agora com a minha irmã, nossa missa de Sábado Santo demora quase 3 horas, porque são 10 leituras, e você começa desde o livro do Gênesis, passa pelo Êxodo, vai pelos profetas, Isaías, Ezequiel e tal, e você chega no Novo Testamento, né, na ressurreição de Jesus. Então, você vê que a escravidão pior do homem é o pecado te escraviza. Você vê um vício, o que é um vício, né? É uma escravidão. Sim. O pecado é uma escravidão, ele te torna escravo. Porque, por exemplo, as pessoas que aderem àquele anticristo, ele falou que ele deu tudo o que as pessoas queriam, dá tudo, mas ele escraviza, se tornam súditos dele, entende? Então, não existe a liberdade. Parece incongruente isso, né? Por exemplo, nos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, né? O pai era um doido, assim, doido no sentido que ele era um homem que gostava de mulheres, né? E não se importava, cada filho dele é com uma mulher, e ele era um escravo do sexo. Uhum. O Ivan achava que era o escravo do ideal, da razão, acabava sendo escravo. Quer dizer, o outro era também mais devasso, o único que se salva um pouco é o Alyosha, porque aderiu a Cristo, né? Era o único mais... Então, o Dostoiévski também coloca, mas é interessante que ele não fala em nenhum momento de Deus, né? E nem de religião, ele fala das misérias humanas, né? E pode ver que tem prostitutas, você vê Crime e Castigo, por exemplo, tem a Sônia, que é o motivo de salvação, mas ela é uma mulher que, enfim, tem aquela reputação. Mas é isso que é bonito, né? Você vê o caráter o que é a liberdade, como a liberdade é algo complicado para o ser humano. Liberdade é fazer tudo o que eu quero, mas se eu faço tudo o que eu quero, eu sou escrava daquilo que eu quero. Eu sou escrava de mim mesma, né? O Moisés libertou o povo do Egito, mas eles não se libertaram do Egito, eles eram escravos ainda daquela lembrança. Eles queriam comer cebola e carne.
Quer dizer, aí Moisés fala assim, mas escuta, vocês lá não... Ah, mas a gente tinha comida. Claro. Não, e aqueles que também não saíram, né, Vilma? Porque a gente fala, todo mundo saiu. Não, não foi todo mundo saiu. Foi, gente. Teve gente que ficou, porque também é isso. A saída é muito difícil, esse rompimento. É muito difícil. E eu fico pensando, falando no Moisés, já que a gente está falando em Páscoa, né? Que coisa doida o que ele falou, né? O que ele fez. Se você for pensar racionalmente, olha, você come em pé, divide, faz assim, se sai, pega o que dá, tudo que dá para pegar e vão embora. Quer dizer, o povo deve ter achado aquilo muito louco também, louco, né? claro, óbvio. Porque não tem nada assim muito. Tá Quem falando é esse? Isso? É. O que é isso? É isso. Se a gente for pensar... Não, o Lorde já faz uma seguinte, uma provocaçãozinha elegante. O anticristo, na obra do Soloviev, eliminou a fome, a pobreza e a desigualdade social daquela ficção. Não parecia algo tão ruim. E quando derrotam, ele volta. Todos os problemas que ele tinha resolvido. Será que a tal liberdade era tão boa assim? É uma provocação mesmo, né? É uma provocação. Porque ele falou, dá o que eles querem. Ele era um cara bom, se você pensar. Bom para quem, né? É isso. Gente, eu agradeço demais a participação de todos que passaram por aqui, Magda, Lorde, Denise, Ivete, Nelita, Anabela, Marcos, Charmila, Irmã Virgínia, Cris, pessoal da Paulinas, Padre Diego, querido. Padre Diego podia fazer uma biblioteca lá boa, hein, Vilma? Pode mesmo. Padre Diego dando força para a gente aqui no grupo, poderia. Elvira, querida, Aline... tem bastante comentários aqui, adorou a Charmila. Deixa eu colocar. Charmila está colocando um vespeiro aqui, mas eu acho que a gente podia encerrar aqui. Vamos lá, porque a gente está aqui para isso. Com essa notícia impactante sobre o Dalai Lama hoje, essa reflexão que a Vilma está trazendo sobre liberdade, sobre a maior escravidão ser o pecado, é muito elucidadora da atemporalidade desses textos todos. Dúvida: esses grandes líderes religiosos têm alguma relação com esse anticristo do autor? Eu tomo muito cuidado, viu, Charmila, quando eu percebo que o tal do líder espiritual está ficando maior que o Cristo. Eu fico bem preocupada, eu começo a ficar com o pezinho atrás. Entenda Cristo em todas as religiões, tá? Quando fica maior que Deus. Maior que Deus, eu já começo a pôr o meu pezinho atrás. Eu não tenho líder espiritual de estimação, só queria dizer isso para a Charmila, e ela tem razão. Eu não sei o que aconteceu com o Dalai Lama, porque hoje eu fiquei envolta no meu anticristo aqui, então eu não li o que aconteceu, Charmila, eu vou ver depois, tá? Já vou ver agora. Ave Maria. Gente, eu agradeço a Vilma, agradeço ao Grupo de Arte Sacra por tudo que vocês fazem, pelas pesquisas maravilhosas que vocês trazem, enfim, todos os grupos do Labor são especiais, mas tem coisas que a gente adora ouvir, talvez seja pela minha ignorância no assunto. Talvez seja isso. Mas, Vilma, querida, muito obrigada, viu? Até a próxima, gente. Até semana que vem. Grande beijo. Beijo. Tchau, tchau.